iniciar um processo de redescoberta ou de descobrir a si mesmo de verdade. Eu acredito que, à medida que o tempo passa, os anos vão passando, uma das coisas que a maturidade nos traz, que a vida nos ensina, é que a gente precisa entender melhor quem a gente é de verdade. Durante aquele início da nossa vida, assim, talvez ativa profissional, depois dos 18 anos, a gente vai seguindo uma linha, vai fazendo as coisas meio que de forma atropelada, parece, sabe? Ai, você é obrigado a aprender isso, você é obrigado a saber isso, você tem então que ir naquela direção X, você já tem que tomar a decisão da faculdade que você vai fazer, sabe? É um monte de coisas ao mesmo tempo, sendo que praticamente ninguém nessa idade tem a maturidade suficiente para efetivamente tomar decisões tão difíceis assim e tomar decisões tão importantes como essa na vida, né? E aí, o tempo vai, você vai fazendo as coisas, você acredita que talvez aquilo seja bom, mas se você não parar em alguns instantes da sua vida para fazer análises muito profundas do caminho que você está seguindo, eu acho que a tendência é você fadar a sua vida ou levar a sua vida para fazer coisas que você não quer. Por que eu estou dizendo isso, né? Eu acho que durante muito tempo eu acreditei que o meu caminho era um determinado caminho. Como assim? Ah, ser professora numa escola ou no ensino superior, que durante muito tempo também eu almejei isso, indo em direção àquela carreira acadêmica, construindo isso, fazer pesquisa, tudo mais, né? Mas há males que vêm para o bem na vida da gente. E quando ali acontece, por exemplo, aquela pandemia, que eu volto para minha casa e eu tenho tempo de pensar, eu começo a perceber e construir caminhos próprios que me mostram que não era exatamente aquela direção. Eu comecei então a dar aula em escolas de ensino médio, depois entrei em faculdade, né, ensino superior, e aí eu constatei que não era esse o meu caminho. Até chegar ao ponto de eu pedir demissão de todas as escolas onde eu estive, da faculdade onde eu estive, porque eu entendi que não era aquele o caminho. Mas calma, eu pedi a demissão já tendo consolidado um outro caminho. À medida que fui, então, fazendo isso e percebendo cada vez mais que não era o meu caminho, eu fui construindo um negócio digital e seguindo essa direção. Caramba, uma porta se abriu para mim, assim, o mundo mudou nesse momento para mim. Por quê? Porque aí eu fui me encontrando e fui percebendo que, na verdade, gosto demais da didática, da docência. Mas mais do que isso, eu gosto da gestão. Eu gosto do atuar pensando na estratégia. Eu gosto demais disso, de gerir, de ter ideias, de organizar, de pensar, de construir, de idealizar coisas novas e de projetar essas coisas, de desenvolver processos, sabe? Eu sou muito afeita a essa área, muito, muito mesmo. E olha como que quando você se abre a essas oportunidades, as coisas acontecem. Foi porque eu me abri a isso que aí eu comecei a prestar serviço agora para uma outra empresa focada nisso. Então, eu tenho a minha própria empresa, eu estou gerindo o meu negócio e gerindo e construindo, sendo head, então, de uma outra empresa, construindo um outro projeto, um outro negócio. Então, eu comecei a me direcionar cada vez mais para isso, caramba, e o mundo se abriu para mim. As coisas mudaram completamente. Como que hoje eu faço isso com muito mais gosto do que aquilo que eu fazia antes. Por quê? Eu demorei talvez 3 a 4 anos para consolidar e ter certeza de que não era aquele o meu caminho. O meu caminho está mais voltado para isso que eu estou fazendo agora. Mas eu acredito muito que isso é a vocação, sabe? Eu acredito profundamente que a vocação, a graça de Deus para nós, aquilo que nós somos chamados a fazer, na opinião minha, o que eu creio é a minha fé, e não necessariamente uma profissão é aquela. Talvez aquela profissão vai ser para você durante 4, 5 anos, depois ela pode mudar, mas se você está vivendo a sua vocação, que é ter uma vida útil, que é não ter uma vida estéril, que é deixar rastro na sua existência, você começa a entender então que as direções que você
está seguindo, que você precisa seguir, são essas, né? Também, como uma maneira de até te ajudar, você que quer também ser um empreendedor iniciante, é um empreendedor iniciante, está começando a sua caminhada, entendendo, olha, talvez eu possa construir algo também, talvez eu possa fazer algo de diferente daquilo que eu tenho feito hoje. Então, eu escrevi um e-book simples, um guia prático, que eu chamei de Guia Prático para Empreendedores Iniciantes, nada muito criativo, mas só para ficar muito claro daquilo que eu estou pensando. E nesse guia, nesse e-book, né, eu coloquei ali, eu pensei tudo aquilo que eu acredito que seja as bases para se começar um bom negócio, se iniciar e já, então, construir uma renda extra, construir o seu próprio negócio na internet. Então, vou deixar aqui abaixo o link desse e-book, R$ 9,90, um valor simbólico, para que você, então, dê seus primeiros passos com a minha ajuda e também construa a sua liberdade, construa o seu negócio, se não é o seu interesse viver disso, mas pelo menos você tenha uma renda extra, você tem a oportunidade de desenvolver o seu conhecimento na internet, que eu considero hoje um dos grandes meios atuais e também para o futuro cada vez mais, tudo tem nos mostrado, né? Seja a permanência de áreas, a consolidação de áreas manuais, medicina, engenharias, sei lá, pedreiros, são áreas que não vão acabar. Mas tem aí o crescimento de uma outra área vindo no negócio digital, de um mercado digital também que tende a se consolidar cada vez mais e tende a crescer cada vez mais, e principalmente se você coloca aqui o seu conhecimento humano, que é o que vai te diferenciar da máquina, vai te diferenciar da inteligência artificial que hoje está crescendo, e você vai usá-la como uma ferramenta do seu negócio. Então, se você quer contar com a minha ajuda, clica aqui nesse e-book abaixo e você vai receber tudo aquilo, ou boa parte, melhor dizendo, daquilo que eu aprendi, são as bases de um negócio.